Fala aí, pessoal, tudo bem? E aí, como estamos, gente? O que vocês estão achando dessas evoluções que a gente está tendo? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá sossegado? Mas bora lá. Só relembrando, na aula passada a gente viu que era conjunto, conjunto é um grupo, e viu que tem alguns símbolos, que a gente viu pertence, o não pertence, o está contido e o não está contido. Bacana, a gente viu que tem como representar um conjunto no diagrama de Euler. Muita gente fala Euler, tem umas dúvidas e tal sobre a Euler, Euler, sempre tem uma disputa. Por via das dúvidas, vocês fiquem à vontade. A maioria dos matemáticos fala Euler. Vou colocar Euler. Diagrama de Euler vem, que é aquela bolinha e tal que você coloca os números. Bacana. Só que aí o que os matemáticos pensaram? Poxa, vamos agrupar esses números. E conforme foi tendo a necessidade do surgimento dos números, eles foram agrupando. E aí, pô, os caras estavam lá contando aquelas ovelhinhas dele muito loucamente, contando as ovelhas e contando. Tinha 0 ovelhas, 1 ovelha, 2 ovelhas. E instintivamente eles já foram criando o conjunto dos números positivos aí no caso. Ó, os positivos e o zero. Então o primeiro conjunto de grupos aí de números que surgiram foi o 0, o 1, o 2, o 3. Tudo isso são coisas positivas. Pô, Thiago, e o zero é positivo? Já que a gente vai responder isso aí. Beleza. Esse grupo aí de números que surgiu naturalmente, os matemáticos chamaram esse grupo de números naturais. Bacana. Então, os números naturais são um grupo de números em que entra o zero, um positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo e vai infinitamente, ou seja, ele é infinitamente positivo. Resumindo esse conjunto, eu posso dizer que ele é formado pelos números, ó, resumindo, ele é formado pelo zero e pelos números positivos. Pô, mas imagina toda hora escrever naturais, naturais, naturais. Pensando nisso, tem um símbolo. Símbolo dos naturais é esse N com uma barrinha do lado, que quer dizer conjunto dos números naturais. Então, o que quer dizer naturais? É um grupo de números que só entra o zero e números positivos. Mas aí, conforme o tempo foi passando, foi surgindo o comércio, e aí, né, aquela prestaçãozinha que a gente está acostumado a fazer. Quem nunca, gente? Quem nunca foi lá e parcelou um tênis em 12 vezes? E aí ficou devendo. Só que aí surgiu aquele dilema: como dever coisas? Imagina toda hora ficar escrevendo: devo isso, devo isso, devo isso. Nossa, é muito trabalho. Aí o que eles pensaram lá na cachola deles? Vamos fazer um esquema para dever. E aí eles pensaram no negativo. Mas vamos partir aqui do zero. Ó. O zero para frente é um positivo, 2 positivos, 3 positivos e vai indo. Para trás, a gente vai colocar os números que a gente deve, que é o -1, o -2, o -3. E aí as dívidas também podem ser infinitas, ou seja, os números negativos também são infinitos. Diferença desses dois conjuntos, gente. O conjunto dos números naturais é um grupo de números em que só entra o positivo e os naturais, que entra o positivo e o zero. Os segundos números aqui que eu estou vendo, perceba que eu não falei o nome do conjunto ainda. Só entra negativo, zero e positivo. Não vale número quebrado, gente, só vale número inteiro. Opa, inteiro. Então quer dizer que esse conjunto chama inteiro, que não vale número quebrado. Inteiros. Beleza. Inteiros é um conjunto numérico em que entra zero, positivo e negativo. E o símbolo dele, o Z. Esse Z com uma barrinha do lado. Então, dois conjuntos a gente tem que saber. Naturais, conjunto de números que entra zero e positivo. Inteiros, conjunto de números em que entra positivos, zero e negativos. Pô, Thiago, mas você falou lá pra gente, o zero, ele é positivo ou negativo? Pensa comigo, vai. Chega aqui com o tio. Positivo indica coisas que você tem. Negativo indica coisas que você deve. Tá, zero você não tem nem deve, então zero é considerado um número neutro. Então ele não precisa de sinal, nem positivo nem negativo, porque ele não indica nem que você tem, nem que você deve. Deu para ficar claro? Bacana. E aí tem como representar esses conjuntos aqui, ó, numa reta. Ops, que aqui tá uma torta, né? Uma reta numérica. A gente dá uma relevada que essa lousa é lisa, gente. E eu já não consigo fazer reta na lousa quadriculada. Imagina aqui. Ah, mas ficou bonitinho, gente. Por favor, elogie minha reta nos comentários, vai, eu me esforcei. Mas bacana. Se eu for representar esses conjuntos na nossa
reta numérica. Se eu fosse a Dora Aventureira, eu ia dizer agora, todos digam, reta numérica. E o Bottas ia dizer. E ela ia falar, congratulations. Tá tudo bem. Beleza, se eu for colocar esse cara na reta numérica, vou colocar aqui o 0 posicionado aqui. Automaticamente, tem o 1 positivo, tem o 2 positivo, o mais à frente é opcional, gente. Tem o 3 positivo, tem o 4 positivo, e assim vai indo, infinitamente. Vou até colocar uma setinha aqui para indicar que é infinito, ó. Aqui é a parte dos naturais. E aí, antes do 0, vou colocar os números negativos, gente, que indica que eu devo. Então, eu devo 1, eu devo 2, eu devo 3, eu devo 4, eu devo 5. Não preciso fazer uma reta numérica equilibradinha. Eu posso colocar mais positivos, mais negativos. Depende do que o exercício pedir pra gente. Mas bacana. Vou até dar alguns exemplos. Vou colocar mais alguns numerozinhos aqui, vai. Vou colocar aqui, por exemplo, vou aumentar nossa reta. Vou colocar mais alguns. Ai, meu Deus, tomara que fique reta. Não ficou, gente, mas usa a imaginação. Eu acredito na capacidade de vocês imaginarem. Bora lá. Então, o mais 5, o mais 6, vou colocar até o mais 7. Bacana. Se eu perguntasse para vocês, quantos são os números naturais menores que 6? Repetindo, ó, vou colocar até aqui uma resposta como se fosse uma resposta A. Quantos são os números naturais menores do que 6? Pô, Thiago, entra o 6? Não, ele não falou menores ou iguais a 6, só falou menores que 6. Então, menores que 6. Quantos números naturais? Ó, lembrando, naturais só é 0 e positivo, então vou esquecer os negativos. Menores que o 6, ó, tem o 5, o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1 e o 0. Só que aí ele não perguntou quais, a pergunta foi quantos. Então, quantos? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 números. Caso alguém tenha perdido a pergunta, o que eu perguntei, desculpa, foi quantos números naturais são menores que 6? Menores que 6, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1, o 0. Pô, Thiago, mas o menos 1 não é menor porque ele não está devendo, porque quanto mais deve, menor esse cara é. Sim, só que a pergunta foi quantos naturais. Mas e se a letra B, por exemplo, vou dar um exemplo B, fosse quantos inteiros estão, ó, vou até colocar aqui a pergunta, quantos são os números inteiros que estão entre o 5 e o menos 3? Quantos são os números, vou apagar aqui, quantos são os números inteiros? Ó, inteiros, gente, então, ó, se falou inteiros, serve positivo e negativo. E o 0, naturais só 0 e positivo. A pergunta foi, quantos são os inteiros entre 5 e menos 3? Então, vou marcar aqui, ó, lembrando, deu dúvida? Faz a reta. Eu quero entre o 5, positivo, e o menos 3. Beleza. Então, quantos são os números que tem no meio? Pô, Thiago, entra eles ou não? Depende. Se fosse falado, quantos são os números inteiros entre 5 e menos 3, inclusive os 5 e menos 3? Aí entraria. Mas não falou inclusive, então não vai contar. Só vai contar um intervalo, ou seja, o que está entre esses caras. Então tem, ó, o 2 negativo, 1 negativo, o 0, 1 positivo, 2 positivos, 3 positivos e o 4 positivo. Então tem 1 número, 2 números, 3 números, 4 números, 5 números, 6 números, 7 números. Então são 7 números. Isso porque eu perguntei quantos. Agora, se a pergunta fosse quais, aí eu ia falar, são eles. 2 negativo, 1 negativo, 0, 1, 2, 3 e 4. E aí, se pedisse para incluir eles, colocaria esses números também. E aí, o que vocês acharam, gente? Reta numérica de números inteiros e números naturais. Facinho, né, gente? Que é uma régua positiva e negativa. Mas qualquer dúvida, deixa seu comentário aqui que a gente está à disposição. Brigadão, gente. Valeu. Até o próximo. Valeu, gente.